Olá, galera tricolor! Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. Canal este, galera, que não tem mais como esconder. É o verdadeiro contraponto da bolha que cobre o nosso Esporte Clube Bahia. E tudo isso, galera, tudo isso porque eu simplesmente não passo pano. Eu não tenho um rabo preso. Eu não fico escondendo a sujeira para debaixo do tapete. Não, galera. Eu faço o inverso. Eu tiro a sujeira. Sujeira essa que foi colocada por muitos geradores de conteúdos do Bahia, que enganaram os torcedores do Bahia, criando um ambiente falso, criando um ambiente fantasioso de que o Grupo City era perfeito, era lindo, era maravilhoso. Esses geradores de conteúdos foram negligentes com o nosso esquadrão. E tudo isso, galera, por conta de quê? Grana! Porque, galera, mentir vende. Entendam isso de uma vez por todas. Mentir vende. Eu fiz esse canal desde 2023. Nunca me coloquei à disposição desse tipo de comunicação. Por uma questão de dignidade, de honra, porque eu sempre entendi que a verdade é que norteia qualquer coisa. Eu sempre dizia, eu posso até demorar de atingir os objetivos desse canal, de ter muitos inscritos, mas todos aqueles que eu tiver, vai ser falando com franqueza, vai ser sendo honesto. E não com mentiras, com clickbait, com títulos pilantras, com thumbs amalucadas, para que você acesse e veja um monte de babaquice para fazer você perder o seu tempo e desviar do assunto principal, que é o nosso esquadrão, que é o nosso Bahia. Não o Bahia do Grupo City, o nosso Bahia, que cada vez mais está provado que está sendo deixado de lado, escanteado pela omissão do grupo que prometeu fazer esse time campeão, mas que os geradores de conteúdos arrumavam a todo instante desculpas esfarrapadas para justificar fracassos, como no caso da Libertadores ano passado, como no caso da Libertadores este ano, como no caso da Copa do Nordeste contra o CRB, enfim, no Baiano, no primeiro ano da SAF, ou no segundo ano da SAF com o Rogério Ceni, e tantos outros fracassos que a gente vem vendo e tentando justificar. Fizeram isso com você, torcedor. Mas eu dizia lá atrás, vai chegar um momento que não vai dar mais para esconder. Não tem como esconder por muito tempo. Quando algo está errado, em algum momento, pipoca, né? Em algum momento, pipoca. E parece, galera, que nós estamos chegando nesse momento. Não vai dar mais para esconder o sol com a peneira. Não que ele tivesse escondido, tá, galera? Não que ele tivesse escondido, mas muitos torcedores foram convencidos a acreditar em coisas sem sentido, né? E até hoje, geradores de conteúdos continuam enganando o torcedor com balanços, onde a maioria dos geradores de conteúdo não tem a menor ideia do que é um balanço econômico, né? E ficaram soltando rojões com o balanço solto pelo Bahia nos últimos dias, achando tudo maravilhoso. Até os coaches financeiros, porque o Bahia agora também tem coach financeiro, né? Que faz uma leitura sempre conveniente daquilo que interessa. Fala só as coisas boas, as partes ruins, não. Mas aqui não, galera. Aqui eu fiz um vídeo, mostrei para vocês que no balanço tinha coisas boas, mas também tinha coisas ruins. Só que as ruins eu também falei. E mostrei que a preocupação é grande. E já falava isso desde o ano passado. Inclusive eu mostrei claramente que a falta de investimento no Bahia este ano, né, de 2026, pode ter sido por conta justamente do rombo bilionário que o Grupo City está aí
se debruçando para resolver. O Grupo City deve mais de 7 bilhões, está com a balança lá com mais de 7 bilhões em dívidas. Dívidas essas, galera, que fazem parte também das dívidas do Bahia e de todos os clubes do seu conglomerado. Mas lá no balanço do Bahia foi dito, não, o Bahia não tem dívida. Mentira! Tem dívida. O pessoal confunde dívida sem passivo com dívida com passivo. Não sabe uma diferença entre uma coisa e outra. Aí os coaches financeiros deram um jeitinho até para ajustar o negócio para ficar mais bonito. Não, vai ter o AFAC. E aí, explicaram o que era AFAC direito? Não, só falaram coisas boas, não. Então o dinheiro que o Grupo City emprestou para o Bahia sem juros, que é uma coisa boa, né? Pode virar ali patrimônio, barará, entrar no capital. Ai, meu Deus do céu, os caras não têm nem vergonha, bicho, de pegar uma informação e enfeitar, embalar e colocar um lacinho para convencer o torcedor do Bahia que tá tudo lindo. Galera, não existe almoço grátis. Se o Bahia vai receber uma grana e essa grana não vai ser computada como dívida, essa dívida volta para quem deu no balanço dela, que no caso é do Grupo City. Só que o Grupo City é dono de todo mundo. É uma holding, é uma empresa que administra empresas e todo o resultado financeiro das empresas que estão abaixo dela influencia no seu próprio. Então é trocar de mão, galera, a dívida. É trocar de mão, só isso. Só isso. Mas no final das contas, galera, tudo que o Grupo City fizer pelo Bahia pertence ao Bahia? Não, pertence ao City. Mas eles explicaram isso? Não explicaram, né, pessoal? Pra que explicar, né? Pra quê? Pra que explicar? Porque, na verdade, deixar o torcedor do Bahia confuso, sem saber o que é que tá acontecendo, é a melhor opção. Por quê? Vamos descobrir lá na frente. Vamos descobrir lá na frente por que é que fazem isso com você, torcedor. Mas eu vejo que o torcedor tá acordando, né? Tá acordando. Eu já apanhei tanto aqui. Apanhei tanto não vou nem dizer esse termo, porque isso também não é verdade. Mas eu já fui tão confrontado por torcedores, né? Com relação às críticas que eu faço ao Grupo City. Observe, galera. Eu não sou contra o Grupo City. Eu apoio o Grupo City. O que eu não faço é fechar os olhos. Só isso. O que eu não faço é mentir pra você. Só isso. O que eu falo é trazer a realidade, botar em cima da mesa, discutir o assunto e ver de que forma o torcedor, o torcedor, na sua condição, poder cobrar por resultados. É só isso. Mas até isso, torcedores achavam ruins, né? Achava ruim. Até isso. A gente querer colocar a verdade na mesa para um Bahia cada vez mais forte, no caminho certo. E não essa tranqueira que se transformou o nosso esquadrão, né? Aí, olha que eu tô falando aqui há 6 minutos, galera, 6, 8 minutos, e eu nem adentrei a partida assombrosa entre Bahia e Remo. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu só concluir essa história. Porque eu quero saber, deixa eu só concluir essa introdução, vamos dizer assim. Porque eu quero saber, porque quando eu disse que o problema do Bahia não era enfrentar times de prateleiras maiores, algumas pessoas diziam, você quer que o Bahia vá competir com o Flamengo? Galera, é para competir com o Flamengo. É para competir com o Palmeiras. Ganhar e perder, a gente pode fazer uma análise honesta e reconhecer a vitória do outro pela sua condição. Mas competir não tem nada a ver do que ganhar e perder. Ganhar e perder é parte do processo. É parte de uma história. O Bahia ganhou do Flamengo ano passado com o time inferior. Só que a gente vem passando vexames e mais vexames por situações que vão além das questões que estão sendo falsamente vendidas para você. E você caiu. A não ser que alguém te convença que o Remo está na prateleira superior. Porque o jogo de hoje, Bahia, torcedores, entre Bahia 1 e Remo 3, mais uma goleada do pior time do Campeonato Brasileiro, o que não ganha de ninguém, mas ganha do Bahia, é a demonstração clara e inequívoca
que há um grave problema dentro do nosso esquadrão. E esse problema, galera, eu já venho cantando em verso e prosa há muito tempo. Começou com Rogério Ceni, que na minha visão é o grande responsável pelo atraso de vida do nosso esquadrão. Técnico horroroso, péssimo, da pior qualidade, porém envolto a uma cortina de fumaça, porque foi contratado por uma grande empresa que contratou muitos jogadores bons e esses jogadores de alguma forma conseguiu amenizar, ou se eu puder ser mais específico, conseguiu camuflar a sua incompetência. Só que essa incompetência ela não se camufla por muito tempo, porque até mesmo bons jogadores caem diante de um mau trabalho executado. E isso eu dizia, isso cedo ou tarde vai ficar claro e notório. Dito e certo. E porque eu estava agorando o Bahia? Não, galera. É porque eu fazia e faço uma análise honesta, onde é óbvio que quando as coisas caminharem para o desfecho provável, que era o que eu dizia, não ia ter mais para onde esconder. E o jogo de hoje foi isso. O jogo de hoje foi a gota d'água. O jogo de hoje foi a prova inequívoca da incompetência de Rogério Ceni. Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser remendado. Eu já venho dizendo, inclusive, que a responsabilidade de Rogério Ceni já começou a perder força há muito tempo, porque quando você tem um incompetente no seu ambiente de trabalho e você o mantém lá, a culpa deixa de ser do incompetente e passa a ser de quem mantém ele lá. E esse ser humano se chama Ferran Soriano. Então hoje, aliás há muito tempo, mas hoje eu quero consolidar, formalizar isso, que hoje o responsável pelo fracasso do Bahia se chama Ferran Soriano. Porque ele sustenta alguém que ele sabe que não tem competência mais, não tem competência para o projeto que foi vendido de um Bahia campeão. Porque não tem qualidade. Ele não tem proposta real de um Bahia gigante. Treinador fraco, fraquíssimo, mais do que provado e comprovado por Flamengo, por São Paulo. Ah, mas ele foi campeão do Flamengo. Não, o Flamengo fez ele campeão e já expliquei isso milhões de vezes nos vídeos que eu fui falando ao longo do tempo. Cruzeiro mandou embora. São Paulo sai daqui. E olha que é cria do São Paulo, multicampeão lá. Sai daqui. Fortaleza, ninguém quer mais ele lá. Só uma parte da torcida que achou que sair da Série B para a Série A era o suficiente, ainda adora ele. Mas o resto não quer nem ele de perto lá. Então, galera, para esse pipoqueiro, e é por isso que o tema do vídeo de hoje são pipocas, e olha que eu demorei para falar do tema do vídeo de hoje, né? Porque lá atrás o que vocês podem ver é Rogério Ceni, o Pipoqueiro City, como vocês podem ler aí no carrinho de pipoca, né? Pipoqueiro City, porque é o pipoqueiro amando do City. E eu coloquei aqui simbolicamente, né, dois jogadores que fazem parte dessa pipocaiada, que é Everton Ribeiro e Caio Alexandre. E eu vou colocar esses dois aqui por um motivo muito especial, tá? Muito especial, porque hoje esses dois jogadores, meu Deus do céu, era justamente a somatização do fracasso. E por que eles são jogadores ruins, galera? Porque eu acho que eles são ruins? Não. Longe disso. Eu aqui não vou falar mal dos dois. Não vou falar mal. Mas vou falar do que está acontecendo. E tem tudo a ver com pipoqueiros, né? Com o pipoqueiro mor, chamado Rogério Ceni, e tem a ver, claro, com todo esse ambiente desgastado do nosso esquadrão. A verdade, galera, que vocês já podem até dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz anterior a este, quando terminar de assistir, onde eu digo, Everton Ribeiro não tem mais condições de vestir a camisa do Bahia. É um jogador que já não se sustenta fisicamente em campo.
É um jogador que foi dado a ele uma proposta clara, né? Uma proposta clara de ajudar o Bahia a ter um futebol qualificado. Mas o Grupo City esqueceu, né? De que do lado de alguém qualificado você tem que colocar outros qualificados para que isso se torne uma corrente positiva para o sucesso. Mas o que é que o Grupo City fez para esse ano de 2026? Contratou um atacante decente? Não. Repatriou o Everaldo, o top das galáxias. E claro, vai contratar uma bolacha quebrada argentina que o Tottenham não quis, mas o Bahia vai querer porque é gigante. O Tottenham não quis ele nem por 6 meses e mandou embora. Mas o Bahia quer como solução para todos os problemas do ataque. E não só isso, contratou Kiki de Oliveira, o pipoqueirinho mor do Bahia, só sabe correr. É esse o anúncio mais correto para a gente fazer dessa temporada, dessa janela, né, do Esporte Clube Bahia, ou melhor, do Grupo City para o Bahia. Então, como é que você bota um cara talentoso no meio de bagres? Vai dar errado, galera. Vai dar errado. E o mesmo acontece com o Caio Alexandre. São 2 jogadores que estão desanimados. Você vê no semblante dos jogadores que eles estão desanimados. Meu amigo, para a mulher de Everton Ribeiro chegar ao ponto de ficar discutindo com um torcedor se o marido jogou bem ou mal, é porque tem algo errado aí. A esposa de Everton Ribeiro chegou ao cúmulo de entrar em atrito com o gerador de conteúdo das mídias aí, porque o marido porque foi escrito uma crítica ao marido dela. Então, quando uma esposa entra em casos como esses, é porque tem algo muito mais embaixo aí. Muito, muito mais embaixo e que vai explodir a qualquer momento. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, tá, galera? Eu não sei se é a verdade, tá bom? Aqui é uma especulação total. Na minha visão, os jogadores do Bahia não suportam mais o Rogério Ceni. Mas nunca vão poder dizer isso. Nunca vão falar isso. Eles sonham com a ida de Rogério, com o Rogério indo embora, para que entre um técnico que não invente tanto quanto ele inventa, né? Um técnico que monta um time é uma bagunça. Se vocês me perguntarem o que é que o Bahia fez hoje, eu não sei de nada, velho. E olha que vocês sabem que eu faço análises táticas da partida. Mas o que eu vi hoje? Nem de lambança eu consigo chamar. Você não consegue entender qual era o papel de Acevedo. Era lateral, era meia, era não sei o quê. Você não conseguia ver qual era o papel de Jean Lucas. Jean Lucas sumiu. Você não conseguia ver qual era o papel de Caio Alexandre. Você não conseguia ver Everton Ribeiro. Uma jogadinha ou outra ali, que na verdade a televisão enaltecia tudo, né? Olha, Everton Ribeiro, ele caiu no chão. Nossa, como esse Everton Ribeiro cai no chão com qualidade, né? Eu nunca vi um jogo onde o cara não joga nada, mas é enaltecido o tempo inteiro. Poxa, Everton Ribeiro espirrou. Rapaz, que espirro, né? É um jogador de uma prateleira extraordinária. Olha o espirro de Everton Ribeiro. Rapaz, não jogou nada. Jogou nada, morto em campo. Já não se aguenta mais em pé fisicamente. E tecnicamente já não tá mais, né? Já não tem mais entusiasmo de jogar por um Bahia rodeado de perebas como o Kiki, como eu acabei de falar para vocês. Né? Um monte de pereba, Everaldo, William José. Eu não sei como é que jogador top consegue conviver com isso. Você vê que é um jogador desestimulado. Sem físico e agora desestimulado. Então, qual é o resultado, galera, que vai acontecer? O resultado é esse que vocês estão vendo. Juba, em plena Fonte Nova, não sabia se era lateral ou meia. Até hoje essa confusão que o Rogério Ceni não se decide o que esse menino é. Esse menino não sabe mais o que é que é. Ninguém sabe se é lateral, ninguém sabe se é meia. Juba é uma bagunça, é um híbrido maluco. É um híbrido maluco do mesmo jeito que ele enalteceu o Juba por ter jogado no meio de campo, ele mata a Juba. Porque não sabe o que fazer com ele em momentos cruciais.
os pontas de Rogério Ceni, os pontas são zagueiros. E ele fica reclamando na coletiva por que não faz gol. Mas, meu Deus, os pontas são zagueiros. O Bahia desce com todo mundo e os pontas estão praticamente em cima da grande área. Nenhum time do mundo tem isso, gente. Os pontas são marcadores, ok, podem marcar, mas eles estão sempre muito mais próximos do meio de campo para surpreender o adversário, ainda mais um adversário que veio para colocar os 11 jogadores dentro do gol. Veio fazer um bloco defensivo. E olha que o Remo saiu muitas vezes, né? Tanto saiu que foi quem mais chutou pro gol, 9. E ainda fez 3. Então o Remo saiu pro jogo. Mas o time do Bahia é tão lento por conta desse esquema tático falido, desse técnico horroroso chamado Rogério Ceni, que quando tinha oportunidade, os caras não tinham mais pulmão, porque já gastaram tudo marcando. E os meias que viraram os atacantes não faziam o papel que lhe era peculiar diante do estilo de jogo desse professor Pardal, desse pipoqueiro Pardal. Então, galera, o que eu tô falando para vocês aqui é mais do que o óbvio, não tem mais como esconder, já tá transparente, é pedir agora todo mundo em coro, né? Abamor, todos pedindo em coro. Fora Ceni, acabou. Ah, mas o Grupo City não demite técnicos. Que se lasque o Grupo City, gente. É mandar sair mesmo. É mandar sair. Se não sair, aí a galera vai lá e faz o que for necessário para poder forçar uma decisão. Tira sócio, não consome mais, não vai mais na loja do Bahia. Enfim, usa as armas que o torcedor tem para mostrar sua insatisfação. É assim que se faz torcedor forte, gente. Não é chegar e ir lá no CT, ficar batendo tambor, jogar pedra, ficar ali ameaçando. Não, galera, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Torcedor consciente, o que ele faz? Ele asfixia, asfixia a parte financeira e mostra, olha, eu não estou compactuando com isso. Ah, mas o City não precisa do seu dinheiro. Meu amigo, é simbólico. É algo simbólico. O Grupo City também não vai ter para onde ir para uma torcida que não dá valor mais à parceria. E é isso que vai acontecer. Se o Grupo City não reagir, não responder à altura a este torcedor. Não é porque o grupo tem muito dinheiro que o grupo não precisa do torcedor para fazer a fomenta econômica diante da estrutura que ela quer criar aqui. Essa foi mais uma falácia dos geradores de conteúdos que incutiram na cabeça dos torcedores de que você não é relevante. Eles são mentirosos. Eles só fizeram isso com você para desestimulá-lo a cobrar e deixar todos muito bem aconchegados com os fracassos. Ah, fracassou? Foi? Tá tudo bem. Fez merda com o meu time? Foi? Tá tudo bem. Torcedor, deixem ele. Ah, aí eles falam, vocês preferiam o Bahia antes da SAF? Né? Essa é a forma mais imbecil que eles encontraram também para justificar o fracasso do Grupo City, o fracasso de Rogério Ceni, o fracasso do elenco. Comparar com o time antes da SAF. Olha que coisa absurda. E tantas outras coisas que eu ouvi ao longo do tempo. Mas eu não me rendi a isso. Eu chamei você, torcedor. Eu falei para você, venham para cá, venham falar a verdade comigo. Porque é assim que a gente vai construir a realidade. E graças a Deus, muita gente agora está vendo o que é que está acontecendo. Muita gente que foi enganada já começou a repensar, refletir. E essa era a proposta desse canal o tempo todo. Reflexão, para que a gente pudesse separar os momentos, que a gente soubesse entender o que é um projeto, que pode levar um tempo para maturar e chegar no seu ápice, mas chegar no ápice é uma coisa, correções de rota de coisas que estão evidentemente erradas é outra. E aí fizeram um caldeirão, uma mistura para te enganar. Só que agora não está tendo mais jeito. O negócio está tão fora de controle que agora não dá nem para tapear.
E aí, sabe o que vocês vão ver? Esses geradores de conteúdos, ó, todos retadores. Grupo City. Eles vão fazer isso nos canais, né? Grupo City isso, Grupo City aquilo. Rogério Ceni. Mas eles já fizeram isso antes. Bastou o Bahia ganhar uma sequência que eles chegam e perguntam nas coletivas: Rogério Ceni, o que você tem para dizer pro torcedor que ficou reclamando, né? Porque assim, né? Brigava quando as coisas estavam ruins, mas quando estavam boas, aí fala: o que você fala dos torcedores que não acreditaram no processo? Olha, que patifaria, que patifaria. Mas parece que o negócio está tão fora de controle que eu acho que eles não vão ter mais essa oportunidade. Mas eu estou dizendo isso para que você saiba identificar. Eu sei quem são, né? Eu sei cada um deles. Do pior ao menos pior. Mas a conta chega. A conta chega. Mentir, a conta chega. E aí, galera, o Bahia demonstrou uma patifaria nessa partida, perdeu por 3-1. Primeiro, num gol de cabeça, e aí, pasmem, né? Olha a coincidência. Depois, que um gerador de conteúdo aí constrangeu o Charles, né, que é o assessor do Rogério Ceni, dizendo: Rogério Ceni disse que você que era o responsável, isso no jogo contra o Flamengo, né? Que disse que é você que é o responsável aí por essa parte de gols aí, ou de cruzamentos, ou do sistema defensivo, na parte de cima, né? Para tirar a bola da área, etc e tal. Rapaz, que constrangimento horroroso, né? E de novo aconteceu. Mostrando que esse time é mal treinado, tanto por Rogério Ceni quanto esse francês aí que não entende nada de bola. Não entende nada. Tá ali, ele tá aqui só comendo acarajé, galera. Por quê? Pelo amor de Deus. Que trabalho é esse? E aí, um gol de cabeça, né, do incrível camaronês. Incrível. Já fez o inferno em cima de Acevedo, com Acevedo fora de posição o tempo inteiro. Acevedo tava mais cego, tava mais perdido que cego em tiroteio. E o Rogério Ceni nem corrigia a posição dele, nem tomava uma providência. Olha que coisa, rapaz. O nosso ataque, né? Não tinha, porque a gente não tem atacante. Kiki? Alguém viu? Eu não vi. Se alguém viu, por favor, mande o GPS dele no campo para eu identificar, porque eu não achei, né? Kiki, se tivesse saído do campo, não ia fazer falta nenhuma. É o que eu sempre venho dizendo aqui. Contratou tranqueira, aguenta. Não era bom? Puga, coitado. Tinha que ser zagueiro e atacante. Só que para ser atacante ele tinha que sair lá de baixo, botando 10 palmos de língua para fora, porque o sistema defensivo, né, o sistema defensivo é feito pelos pontos. E aí ele vai na coletiva dizer que não sabe por que o Bahia não faz gol. Mas parece que agora ele assumiu, né? Finalmente o Rogério Ceni, pela primeira vez na história, ele assume a responsabilidade sozinho. Fui eu. Ou seja, ele disse nessa coletiva de hoje contra o Remo, ele já disse que ele é o responsável por esse jogo porcaria do Bahia. Jogo porcaria este que eu fui o primeiro a identificar no jogo contra o Corinthians. Eu fui o primeiro a identificar a mudança do esquema tático de Rogério Ceni para a temporada de 2026. E falava, tem coisa esquisita aí, tem tudo para dar errado. Tem umas coisas boas, né? Que era o primeiro volante muito soltinho, mas tem muita coisa ruim. Tá um bolo doido aí. Dito certo. Se você duvida do que eu tô falando, vai lá, pega lá Bahia e Corinthians, primeiro jogo, pós-jogo que eu fiz. Se eu não falei tudo desse esquema tático horroroso de Rogério Ceni. Rapaz, e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, galera? Rogério Ceni assumindo. Essa entrevista aqui de Rogério Ceni é a entrevista coletiva para o Grupo City demitir. Porque ele está assumindo a responsabilidade de tudo. De toda a lambança que ele fez nessa partida contra o Remo. Veja aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês verem. Não tem aqui, gente, não há como dar uma explicação pro torcedor. Nós falhamos no dia de hoje. Eu acho que esse é o... Nós falhamos no dia de hoje.
Fala, Rogério. Principal. Eu acho que o time, quando joga contra times com linha baixa, tem que construir o capricho. Nós tivemos bons momentos durante o jogo em construir. O Flamengo joga em linha baixa também, Rogério Ceni? Rapaz, que cara de pau, bicho. Que cara de pau. Ah, o Flamengo joga em linha alta. Ou em linha baixa. O Palmeiras joga em linha baixa. Olha, me deixe, viu? Eu tô de saco cheio das conversas fiadas de Rogério Ceni. Eu não suporto mais olhar pra cara desse cidadão. Construção por dentro, com oportunidades de fazer gol, com oportunidades de colocar à frente até antes do primeiro do erro na saída de jogo que propiciou o segundo gol. Os dois começos de tempo muito bom, criando oportunidades, jogo por dentro, construído, mas infelizmente cometemos, os dois gols saem de erros de passe, erramos alguns passes. E esse jogo que a gente faz contra times que jogam em linha baixa com velocidade, ele requer um ajuste fino, importante na hora de acertar os passes. E hoje nós deixamos a desejar nesse sentido de construção, e nem culpo o jogador, é um estilo de jogo que eu escolhi, a responsabilidade ela é sempre minha. Eu não vejo os jogadores com falta de vontade, com falta de dedicação. Eu acho que quando o jogo fluiu, nós não conseguimos executar. Começamos muito bem com, 3 minutos, com 2 oportunidades claras de gol. No segundo tempo, com 3 minutos, 2 oportunidades claras de gol. Nós temos essa dificuldade de fazer gols. É algo que... Nós temos essa dificuldade por quê, pai? Porque os pontas não são atacantes, são laterais, são zagueiros. E os meias, né, não vão com a consistência necessária para serem os atacantes. Ou seja, é um time de aloprados dentro de campo. Time de aloprados. Nada além disso. Aloprados pelo técnico. Porque se chegar um técnico decente, bota esse time do jeito que tá aí, com todos os problemas e qualidades, bota esse time para jogar. Mas com ele, não tem condições, né? Ponta, marcador. Meio campo, não chega. Vai fazer gol como? Reza. Bom, galera, essa foi uma parte, né, dessa coletiva de Rogério Ceni, que só ficou falando as baboseiras que ele sabe falar, né, de tentar justificar o injustificável. Mas ele assumiu, vocês ouviram pela primeira vez, a culpa foi minha. Ele falou, olha, se a culpa é dele porque é um sistema de jogo que ele impõe, né, para esse time jogar, e mesmo assim não dá certo, e ele insiste nisso, e ainda assim vem fracasso pós-fracasso, onde é que está o problema, gente? Bom, o problema agora está no Grupo City. Está no Grupo City. Ou toma uma providência, ou realmente diz, né, para o torcedor do Bahia que o torcedor não vale nada. Que os anseios do torcedor não valem nada, e que o projeto aqui é ganhar dinheiro e acabou. Só isso. Que o projeto é ganhar dinheiro a gente já sabe. Mas o Grupo City vai dizer para o torcedor do Bahia se o projeto é só ganhar dinheiro. E aí o torcedor do Bahia também terá o direito de dizer o que é que ele vai querer dessa parceria. E aí vamos ver nessa queda de braço quem realmente vai tomar a providência primeiro para que o rumo seja corrigido. Porque do jeito que tá, galera, é o que eu fiz em outro vídeo que você também pode assistir. Eu falei, o Bahia, Fernando Soriano, ele vai ser odiado ou judiado? O torcedor do Bahia vai ser odiado ou judiado? Assista esse vídeo. Vai ser bem bacana de vocês assistirem. E vocês vão entender o contexto. Porque foi prometido que o torcedor do Bahia ia ser odiado. Né? O Bahia, o torcedor do Bahia. 4 anos se passaram. E a única coisa que eu vi o Grupo City fazer foi torcedores do Bahia, que falam a verdade, sendo odiados por torcedores do Bahia que foram enganados. O único ódio que eu vi foi esse. Porque ódio dos outros, com o Bahia, eu não vi. Ah, não. O Vitória tem ódio do Bahia. O Remo tem ódio do Bahia. O Fortaleza tem ódio do Bahia. Nossa, grandes coisas. Eu tava achando que quem ia ter ódio do Bahia era o Palmeiras. Era o torcedor do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, né? Eram esses do Corinthians. Eram esses times que eu achei que iam ter ódio do Bahia. Mas a única coisa que eu vi até agora foram torcedores do Bahia enganados por esse esquema, né? Em torno do Bahia, em torno do Grupo City, né? De pessoas
que gostam de enganar torcedores, criando um ambiente de animosidade de quem fala a verdade. Não, vamos atacar ele. Se ele falar alguma coisa do Grupo City, vamos atacar ele. Se ele falar alguma coisa do técnico, vamos atacar ele. Se ele falar alguma coisa do jogador, vamos atacar ele. Vamos atacar qualquer pessoa que tente abrir os olhos daqueles que foram colocados no bolso, que foram feitos, né, que se aproveitaram da boa fé e da confiança que eles tinham nesses geradores de conteúdos e demais membros da imprensa que falam sobre o Bahia. É sobre isso. O único ódio que eu vejo é esse. Porque do resto, eu não vejo ninguém tendo raiva do torcedor do Bahia de nada. Nada. Absolutamente nada. A única coisa que eu vejo aí é falando da arrogância do torcedor do Bahia, porque só fala de milhões e milhões e milhões, né? Protagonizado por geradores de conteúdos que só ficam colocando lá milhões nas thumbs, né? Milhões, não sei quantos milhões, não sei quantos milhões. Às vezes eu pergunto, vem cá, velho, vocês falam tanto de milhões, esse dinheiro vai pra onde? Vai pro seu bolso? Vai pro bolso do torcedor do Bahia? Por que essa tara pelo dinheiro do City? O que interessa pro torcedor do Bahia não são os milhões. O que interessa pro torcedor do Bahia é quem vem jogar no Bahia, quem chegou, tá jogando bola, não tá jogando bola, tá sendo satisfatório, o treinador tá fazendo um bom trabalho, sim, não. É isso que interessa pro torcedor do Bahia. Mas tem os tarados pelo dinheiro do City aí. Enfim, esse é o cenário do Bahia, né? Uma SAF que chegou com toda a pompa, mas é uma SAF atrapalhada. Agora tem muito dinheiro. Tá cheio de dívida, mas tem muito dinheiro. Então, é o dinheiro em excesso que faz com que esse clube, ou melhor, que faz com que essa empresa não seja comparada ao de John Textor. Porque o John Textor ele é atrapalhado e não tem dinheiro. É o que acontece? Essa lambança que está acontecendo lá no Botafogo. Na minha visão, o Grupo City é a mesma coisa da empresa de Textor. A única diferença é que tem a Abu Dhabi para colocar e injetar dinheiro lá no Grupo City para ir aumentando as dívidas do balanço para sustentar a incompetência. É só isso. É só isso. Para mim, o Grupo City não tem nada de diferente da empresa de Textor. Nada de diferente. Exceto o dinheiro sempre chegando, né? Mesmo quando não se torna nada rentável. Não é à toa que nunca teve lucro na vida, né? O Grupo City. Mas tem dinheiro para ser injetado. Dinheiro para ser injetado. Dinheiro para ser injetado. Ou seja, é uma empresa que sobrevive, né? É uma empresa que sobrevive como se fosse uma pessoa na UTI, né? Sobrevive por aparelhos. Sobrevive por injeção, né, de recurso. Não pelas próprias pernas. Esse é o enredo da nossa SAF, né? Essa é o que eu consigo enxergar e consigo transmitir para você. Um grupo que não vende fantasia, mas tem quem venda por ele, né? Que são geradores de conteúdos. E muitos caíram. Tá na hora de acordar, tá na hora de cobrar, porque essa parceria tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, mas se deixarmos solto, galera, eles vão fazer o que quiser e bem entender. E no final, meu amigo, o seu sentimento por esse clube vai ser o menos importante. Vai ser o que menos eles vão estar preocupados. Eles vão estar preocupados apenas com dinheiro. E podem até ir embora se não se tornar lucrativo e largar a bomba aí do mesmo jeito que o Botafogo está largando que o Textor está largando a bomba no colo do Botafogo. Então, já estou avisando antes, para depois não dizer que eu sou engenheiro de obra própria. Bom, galera, no vídeo é isso. Não vou falar muito do jogo não, porque foi um jogo tão nojento de assistir, tão sonolento, que realmente eu não quero fazê-lo perdê-lo mais tempo, né? Já são quase 40 minutos de vídeo e para mim é um vídeo que serve muito mais no desabafo, na reflexão, do bate-papo com você, torcedor do Bahia, né? De tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que pode acontecer se a gente realmente sinalizar para o Grupo City as nossas insatisfações. Se ficarmos, né, deitados eternamente em berço esplêndido, nós iremos vivenciar o mais do mesmo. Um Bahia fracassado,
com um técnico fracassado e jogadores desestimulados. Bom, galera, é isso. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.